Luciana, então, bem-vinda aqui ao CVMcast Premium. Não é todo aluno que chega aqui, né? Não é todo aluno que é convidado para estar aqui. É algo que é para ser visto como importante, porque você atingiu um determinado objetivo, né? Então, parabéns por isso e obrigado por estar aqui. E a pergunta é, você já vive predominantemente de particular? Sim. Então, se apresenta aí pra gente, fala seu nome, sua especialidade, fala como que você conheceu o CVM. Eu sou Luciana Barberino, sou neurologista, atuo aqui na cidade de Salvador, Bahia, há 12 anos, desde que concluí minha residência médica. Conheci o CVM por intermédio de meu esposo, que não é médico, há 2 anos, um pouco mais de 2 anos, né? Ele me enviou um conteúdo do CVM, que ele sempre me dizia que achava que eu devia fazer mais consultório e eu focava mais em hospital. Então, isso sempre incomodou muito ele, né? Então, ele me enviou e disse, acho que isso aqui é para você. E aí, cá estou eu 2 anos depois, né? Entrei na turma 11 do CVM em 2021, em agosto, através desse vídeo, né? Foi uma semana de lançamento, então eu me inscrevi, participei do workshop e me inscrevi na turma 11 e fiz a turma 11 desde esse ano de 2023, estou na mentoria do CVM. Queria saber, então, Lu, como é que era a sua vida antes de entrar no CVM, sua carreira? Eu tinha muitos vínculos, né? E achava que isso era normal, né? Eu acho que como as pessoas da minha geração, assim, a gente foi acostumado a trabalhar demais. Então, desde que eu terminei durante a residência, obviamente, eu trabalhava muito mais. A vida de residente acabou, voltei para Salvador para trabalhar e para fazer fellowship aqui, mais um ano. E nesse ano de fellowship, eu trabalhava mais do que na residência, porque o fellowship não tinha bolsa, então eu trabalhava pelo fellowship 60 horas semanais e dava plantões, né? Dava plantões em neuro-UTIs, tudo bem, era na minha área, né? Era fazendo uma coisa que eu estava me aperfeiçoando, meu fellow foi de AVC e neurointensivismo, e achava que isso estava normal, não tinha final de semana, durante a semana dava plantão, dormia pouquíssimo em casa, vivia cansada. Aí vieram convites, né? Então, foi um hospital inicialmente, onde eu fui fazer o fellow, depois um grande outro hospital, também neuro-UTI. Aí fui convocada num concurso que eu tinha passado, aí o chefe chamou para fazer consultório, aí daqui a pouco um outro hospital me chamou, aí eu estava em 3 hospitais, prefeitura, consultório aquela coisa, um turninho só. Veio o primeiro filho, né, em 2014, e aí eu percebi que não dava para continuar trabalhando assim, mas não tinha alternativa, né? Veio o segundo filho, e aí, assim, às vezes eu ia saindo de uma coisa e entrando em outra, mas nunca diminuindo a carga horária, né? Mesmo com os meninos, eu trabalhava demais, né? Parei de dar plantões noturnos presenciais, mas migrei para o sobreaviso da neuro. E sobreaviso da neuro, né, e na maior parte dos grandes centros, você atende protocolo AVC. E protocolo AVC, você tem que ser acionado, você não sabe o caso, ninguém discute o caso com você, protocolo AVC, você tem que chegar em 20 a 30 minutos, a depender do local, né? Eu atendia 2 hospitais aqui de Salvador, e você tem que estar no hospital, então você sai na madrugada, voando, né? Perigando, tem um acidente e tal, para tratar uma coisa que eu amo, né? Meus olhos brilhavam, assim, de fazer trombólise, de ver o paciente melhorando. Eu amo fazer isso, mas a questão desse formato, né, de você ter que ficar de sobreaviso, claro, o protocolo pode acontecer enquanto você está no hospital passando visita, mas você tem que também atender as outras horas que você não está dentro do hospital. Então, foram anos e anos e anos, inclusive muitos anos, em 2 serviços simultaneamente, né? E sem enxergar, assim, um outro caminho. Bom, eu sou neurologista, eu tenho uma dádiva de estar em grandes serviços, assim, os melhores serviços aqui da minha cidade, em grandes equipes, pessoas que eu admiro. Num desses serviços, eu fui preceptora de residência de neurologia. Então, hoje, ótimos neurologistas da cidade, eu tenho
a honra de dizer que ajudei a formar, né? E assim, eu não consegui enxergar outro caminho, né? Poxa, eu tô aqui, não posso reclamar, mas assim, o corpo reclamava, né? O corpo reclamou. Teve um momento em que, quando... Corpo, o esposo, os filhos. Não, os filhos, assim, o primeiro filho, quando começou a falar, né? Os questionamentos começaram a acontecer. E aí ele começou a pedir um irmãozinho e tal. A gente, né, ficaram 4 anos de diferença do primeiro para o segundo filho, por uma série de questões, mas ele queria a mamãe em casa, como quer, né, até hoje, mais do que já estou, né? Então eles começam a ter essa demanda, a gente começa a se cobrar e aquela coisa de que a mulher é multitarefas, né? Sempre será, mas assim, como que você trabalha tanto fora e você consegue ser mãe, ser esposa, ser filha, ser irmã, ser amiga, cuidar da beleza, cuidar da saúde, né? É muito difícil, são muitos pratos, né, pra gente rodar simultaneamente. E aí a conta chegou em 2018, assim, eu cheguei num processo de estafa mesmo, assim. Eu achava que estava tudo bem, entre aspas, amamentando, viajando para dar aula na universidade no interior da Bahia, dormindo pouquíssimo, me alimentando mal, amamentando, ordenhando. Aí eu comecei a ter lipotímia, achei mesmo que ia, assim, não morrer por conta da lipotímia, mas eu achei que até eu descobrir o que estava acontecendo, que eu ia bater o carro. Porque nesses sobreavisos, por exemplo, me acionava o protocolo AVC. Da minha casa para o hospital, eu tinha 3, 4 lipotímias dirigindo. Então, durante assim, uma semana, eu fiquei em pânico, achando que eu ia morrer de acidente, né? De carro. Aí me afastaram. Não, tem que descobrir o que está acontecendo, né? Um dia lá, eu dando aula na universidade, eu tive lipotímia, tive que deitar no chão da sala, aquele protocolo todo, levar membros, alunos assustados, né? Aquela situação. E aí eu falei, não, tem alguma coisa muito errada acontecendo. Fiz inúmeros exames e aí a cardio me falou, Luciana, você tá estafada, você tá dormindo muito pouco, você tá amamentando, você tá trabalhando demais, ou você para, assim, dá uma diminuída, ou realmente vai acontecer uma tragédia, né? Assim, de acidente ou outra repercussão, né, no corpo. E aí eu me afastei da universidade, pedi uma licença não remunerada, não foi possível na época, e aí eu decidi exonerar. Né? Foi uma decisão bem difícil, né? Mas eu sabia que eu era aquilo ou não tinha muita escapatória. Então isso foi em 2018, né? E aí, de lá para cá eu ficava, meu Deus, vou aumentar consultório, mas consultório no formato que eu fazia não ajudava a pagar as contas, né? Eu trocava dinheiro ali, estava atendendo convênio, nunca fui médica de atender volume, então estava ali achando, né? Estou fazendo meu nome de alguma forma e tal, mas o modelo, o formato, né, de sobreaviso continuava. Né? Eu vi aqui o teu diagnóstico situacional quando você entrou no curso. Você era 90% basicamente de plano e 10% particular, você colocou, não é isso? Consultório, né? Eu acho que antes do CVM, assim, foi o auge foi isso, porque às vezes eu cuidava de um paciente no hospital, eu trombolizava e tal, e o paciente queria ficar comigo, e aí no consultório eu não atendia o convênio dele. Aí eles iam particular para mim, né? Porque eu conseguia fidelizar. Então, eu tinha um outro paciente particular. Mas é engraçado, assim, que o que vinha de particular com o que vinha de convênio, assim, no final das contas eu ganhava muito pouco, sabe? Eu atendia, sei lá, 4 semanas num lugar, 4 semanas no outro, e isso, meu Deus, porque o faturamento de consultório está muito, muito, muito baixo, né? Então, mesmo atendendo um ou outro paciente particular que vinha dessa forma, né? Nunca havia uma demanda espontânea, sempre era um paciente que vinha por indicação ou que eu atendi no hospital pelo convênio, né? No momento de internação. E era muito, muito, assim, eu não conseguia enxergar como é que o consultório conseguiria um dia, né? Me fazer sair das outras coisas, né?
essa clareza realmente só veio quando eu conheci o CVM. Você trabalhava no SUS ainda como concursada, 20 horas por semana, vínculo que representa o meu menor ganho por hora trabalhada. Você já tinha feito esse cálculo de hora Não, trabalhada? Te não. conheceu com o CVM? Eu fiz essa conta e fiquei assim, mais revoltada ainda, né? Quando eu parei para fazer esse diagnóstico situacional. Com certeza, nunca tinha feito essa conta. Hoje, tem um dia na semana que eu atendo, né, dos 2 turnos. Eu faço manhã e tarde. Basicamente, o que eu ganho um dia, trabalhando de manhã e tarde no consultório, é o que eu ganhava no mês, no meu vínculo com esse vínculo aí que eu te falei, que era um concurso aqui, né? Caraca, um E que eu dia. atendia um volume de pacientes absurdo, ouvia desaforo, ameaça, né? Trabalhava, né, com um perfil de pacientes bem difícil. Gostava, assim, é porque a gente se acostuma a apanhar, né? É uma coisa muito triste isso, mas assim, o pior que tudo que eu já fiz na minha vida, assim, de trabalho, eu me dediquei e eu gosto e gostava de fazer. Eu não vou dizer para você que eu não gostava, mas assim, aquilo ia me minando, né? Me matando aos poucos, assim, no sentido de, às vezes eu chegava em casa com energia lá embaixo, porque era um dia super difícil o trabalho, em que eu tinha que correr, que eu não comia, que eu via desaforo, que eu via ameaça. Mas para mim estava tudo bem, né? Eu estava sendo paga para isso e fazia parte, não tinha outro caminho, né? Então, assim, o pior é isso, é gostar de uma situação em que é uma situação totalmente adversa e que você ainda consegue gostar do que você está fazendo. Assim, eu estava exercendo a medicina com amor, mas assim, super difícil, sabe? Super difícil. Então, hoje, quando eu comparo, né, o tempo de qualidade que eu tenho ali atendendo os pacientes com o que eu fazia antes, eu falo, meu Deus, como é que eu conseguia fazer aquilo, né? E eu realmente acredito que, assim como você, existem centenas de milhares de médicos que amam fazer o que faz. Só que a gente, como você também disse, a gente vai sendo o quê? Treinar Treinado para achar que isso é normal. normal. Pode ser comum, mas, cara, meu trabalho, parte do meu trabalho é alertar as pessoas para dizer, cara, isso não é normal. Não deveria ser, pode ser comum. Comum é algo que acontece com frequência. Mas normal nunca pode ser. O médico nunca pode achar normal atender muitos pacientes, saber intimamente que não está fazendo o seu melhor, saber que está sendo desvalorizado, receber ameaça. Cara, eu já recebi ameaça e isso foi um dos meus dias do chega, assim, Luciano. Teve alguma situação assim? Teve, assim, a questão do sobreaviso noturno, né? Teve um dia especificamente que eu precisei voltar no hospital umas 3 vezes na madrugada, assim. Eu fui uma vez, aí atendi um protocolo, atendi um outro que não era, né, uma outra coisa. Aí fiz uma interconsulta, assim, né? Avaliei o paciente de emergência, cheguei em casa, sei lá, 1 hora da manhã. Tentei descansar, 1 hora e pouca depois, toca de novo. Aí eu fui no hospital, não era, né, para ter acionado o protocolo, mas avaliei o paciente, voltei para casa. E 5 da manhã de novo. Eu falei, não tenho a menor condição. Eu conversei, né, com o meu chefe e disse para ele, né, eu não tenho condição de atender mais à noite. Então, eu te deixo à vontade, né, para ver o que a gente vai resolver. Tenho interesse e vontade de permanecer na equipe durante o dia, mas durante a noite eu não consigo mais. Eu vou acabar deixando 2 filhos órfãos, né? Eu não estava tendo lipotímia, mas assim, é humanamente inviável, né? Aí você volta e daqui a pouco você tem que sair, você tem que chegar em 20 minutos. Enfim, eu preferiria estar de plantão no hospital presencialmente do que estar fazendo isso. E aí me permitiram que ficasse só de dia, né? Ele começou a cobrir minhas noites, porque... E aí depois eu acabei saindo por conta da priorização mesmo, né? Já no outro cenário, algum tempo depois, saindo por uma opção minha, né? De escolha mesmo, de me dedicar ao consultório. Mas os meus baixos, os meus chegas eram assim, tentar ajeitar, sabe? Lu, e aí eu queria te perguntar. Você, então, você falou, pô, aí
vi lá o Opa Colega Médico e aí decidi entrar. Meu marido me mandou o vídeo, participei da semana lá, assisti as aulas, falei, pô, é isso que eu preciso. Entrou na turma 11. E aí, como é que foi depois que você começou a aplicar o método? Caramba, assim, primeiro que eu tive o primeiro efeito colateral foi assim, a sala de espera se tornou uma verdadeira sala de espera, porque eu não conseguia mais fazer uma consulta que eu fazia antes, né? E eu achava a minha consulta boa. Os pacientes me elogiavam, e assim, como eu falei, eu nunca fui de atender volume, mas a gente marcava a cada 20 minutos, o que para quem atende convênio é um tempo super longo, né? Dá para você faturar atendendo a cada 20 minutos pelo convênio. Aí eu comecei a pedir 30 minutos, só que volta e meia a consulta chegava a 50 minutos, 1 hora. Então, os pacientes começaram a esperar, os pacientes de convênio. Então, o primeiro efeito colateral foi esse. E eu percebi assim, eu não consigo mais fazer o atendimento que eu fazia antes. E aí, quando eu chegava no SUS, era muito louco, porque eu tinha que atender 12, 14, já chega a atender 16 pacientes por turno. Era mais complicado ainda, porque eu tinha um perfil de pacientes que precisava muito ser escutado. E eu queria escutar o paciente, eu não conseguia escutar o paciente. Era aquela coisa realmente de queixa-conduta. E isso foi me incomodando, né? Então, de perceber, eu falei, não, peraí. O que eu posso fazer agora? Em que pauzinho que eu posso mexer, né? Então, fui deixando o atendimento de convênio, e aí foi até na coragem mesmo, e aí percebi que não impactou, né, no meu orçamento, né? Fui deixando, eu atendia nessa época 2 lugares de convênio. Chegou o final do ano que eu entrei na turma 11, que foi 2021, já saí de um lugar. E aí, no meio do ano seguinte, eu saí do outro lugar de convênio, porque eu já tinha começado paralelamente, né? Onde eu estou agora, atendendo só particular, nos horários alternativos. Eu saía dos lugares, ia para lá, atendia das 18 às 20, às vezes das 17 às 20, pegava aquele horáriozinho assim de final de tarde, manhã de sábado, e aí fui tomando coragem, né? E percebendo que dava. Não precisava mais eu estar atendendo o convênio, porque eu estava ali. Não estava fazendo 80-20, né? Digamos assim. Então, eu comecei a focar mais realmente no consultório, assim, de atender só particular, mas naquele momento inicial, né, antes de entrar na mentoria, eu não saí, por exemplo, dos hospitais, que era a minha segurança financeira, porque, como eu falei, eu atendia no consultório, mas o que eu faturava não dava para pagar quase nada de conta, né? E aí a gente. Aí depois que eu fui construindo isso e que entrei na mentoria, que aí a chave virou, né? Vamos falar um pouquinho desse. Qual que era? Tu lembra mais ou menos quanto que era a média de faturamento nessa época aí? Quando você estava no De 2021? Olha, antes de eu entrar na mentoria, eu acho que assim, eu recebia em um lugar 2.000, no outro consultório 800 mil reais, quando abatia o custo, né, de sala. Eu acho que eu ganhava, entre aspas, 3.000 de consultório, atendendo 2 turnos de consultório, né? E isso aí no meio consultório, alguns pacientes particulares, tá? Então eu atendi uma média de 8 pacientes, 16 pacientes por semana, mais ou menos. Claro que um ou outro faltava, mas também tinha uns extras. E, sei lá, ganhava 3.000 reais de consultório por mês, então, né? Tá. E aí, o que você estava ali, assim, você começou a aplicar o método em 2021 ali, final de 2021, aí 2022 você Caminhei sozinha. teve a oportunidade de entrar na mentoria, foi convidada, Foi final de a gente mandou A gente mandou e-mail, WhatsApp, Telegram, não, sinal de fumaça, eu perseguimos você. da live. Você faz uma live de lançamento da mentoria, né? No final da turma. A gente fez em 2021 uma imersão o dia inteiro, verdade. Eu participei, e aí fiquei muito na dúvida se eu entrava ou não entrava, enfim. Conversei com meu esposo, e aí naquele momento ele falou: oh, eu tô vendo aqui, você tá cheio de planos, você tem um bocado de coisa para botar em prática. Aí ele falou assim: por que você não tenta colocar em prática e ver? Qualquer coisa você entra no que vem. E eu falei: era exatamente isso que eu estava pensando, vou fazer assim. E aí eu realmente
botei muita coisa em prática, assim, eu melhorei muito, mas acreditar de verdade, eu não, eu acho que nesse primeiro momento, até o CVM ao vivo, eu não consegui acreditar, sabe, que fazendo daquele jeito que eu estava fazendo, em algum momento eu ia conseguir viver predominantemente de atendimento particular. Porque os pacientes estavam vindo, sei lá, chegava a faturar 8, 9 mil reais ali nos Eu meus vi aqui, melhores. novembro de 2022, você botou 8 mil reais aqui 8 mil, no mês de novembro, isso. E eu 2022. já estava colocando algumas coisas em prática, né? A consulta que converte, a clínica que encanta nem tanto, porque eu não tinha uma secretária própria ainda, né? E aí depois eu percebi que o serviço que eu estava utilizando de secretariado estava deixando muito a desejar. Mas não tinha conseguido estruturar e oferecer e vender o programa de acompanhamento intensivo. E nessa época eu já estava investindo no marketing. Só que o que é que acontece com o marketing, né? Eu estava investindo no marketing, pagando a agência, a agência estava fazendo os anúncios e vinham pouquíssimos pacientes. E aí depois que eu fui entender que os pacientes, eles paravam na secretária, porque a secretária demorava de responder, talvez não respondesse da melhor maneira, né? Era um serviço que atendia, né, vários médicos ao mesmo tempo, então era um serviço que deixava muito a desejar. No primeiro mês que eu coloquei minha secretária, já na mentoria, simplesmente ela dobrou o faturamento. Porque a gente treinou e tal, ainda insegura, só de ela dar mais acolhimento e atender mais rápido os pacientes, eu consegui dobrar. E aí, né, essa questão do acreditar, né? Você estava ali, eu estava fazendo a consulta que converte, a clínica que encanta, que estava meu capenga, estava fazendo a captação e não tinha estruturado meu pai. Aí eu falava, meu Deus, como é que eu vou sair disso, né? Como é que eu vou sair desse faturamento para poder sair dos outros lugares, para ter mais qualidade de vida? E aí que veio a questão mesmo. Quando eu fui para o CVM ao vivo, né? Em 2022, há um ano atrás, nossa senhora, a chave, né, virou, porque ali eu vi que era possível, porque eu comecei a acreditar, e aí acreditar no poder do grupo, que eu já tinha essa desconfiança, né, que isso faria muita diferença, porque a curva de aprendizado da turma 11, né, quando eu comecei no curso e quando eu terminei o curso com a turma 11, 3 meses depois, eu olhava para trás, nossa, eu sou totalmente diferente do que eu estava quando. E aí é como se o aprendizado ele tivesse estabilizado, né? Eu fiquei ali naquele platô e eu não conseguia sair dali, né? E aí, quando eu fui no CVM ao vivo, que eu vi a experiência dos colegas, eu assisti às aulas, e aí a sua primeira aula foi sobre mente mestra, né? E aí eu fiquei, meu Deus, é isso que estava faltando. Eu preciso disso, né? Para sair desse platô, né, para começar a subir novamente. E foi exatamente isso que aconteceu. Eu fui sem conhecer ninguém, né? Eu conheci os professores dos vídeos, das aulas, das imersões, e mais ninguém. E aí eu banquei a cara de pau lá, saí para almoçar com o pessoal, para conversar, puxava assunto, né? E aí você vai entendendo o que, é que a pessoa está fazendo, vai tirando a dúvida. Teve um hot seat muito interessante, porque inclusive a Domila estava nesse hot seat, e aí foi fantástico, né? Porque muitos insights surgiram. E aí você vê, né, como é possível, né? Aquela pessoa, conversei muito com a Natasha Valente, muito, né? Que eu já estava em outro nível, né? Quando hoje muito mais, mas ano passado ela estava anos-luz na minha frente, assim, no sentido de implementar, né, de colocar coisas em prática. Então, eu tirei muita dúvida, ouvi muito o que as pessoas falavam e, assim, com certeza, além das aulas, essa oportunidade nos breaks, nos almoços, foi fantástico. Foi fantástico. Assim, a troca foi muito grande, o calor foi muito grande, né? Então, mudou, realmente, mudou o jogo para mim, ter ido no evento. Que massa. Você já captou que esse ano você vai ser a pessoa que as pessoas vão falar, vão te Cara, chamar, isso vão querer saber? Então, isso vai ser muito engraçado, mas eu gosto muito, né? Eu falo demais, então acho que eu não vou ter dificuldade nenhuma de fazer isso, né? Que E eu massa. acho muito importante, porque é justamente
ouvindo daquela pessoa que é ali real, porque você sempre... Os questionamentos, as objeções são as mesmas, né? Será que isso funciona para mim, na minha especialidade, na minha cidade? Então, assim, eu ficava lá pensando, meu Deus, eu tenho que conversar com os clínicos. Eu vejo o pessoal aí de cirurgia voando, eu tenho que pegar, tocar no clínico, né? Para saber que é possível. Conversar com o cardiologista, conversar com o neurologista. Aí tinha o Pablo lá, Pablo, por favor, vamos conversar aqui. O Pablo todo tímido e tal, a gente trocou uma ideia. Foi bem bacana isso. Porque eu falei, não é possível, na neurologista não vai dar certo. Que negócio de programa de acompanhamento intensivo, como é que eu vou fazer isso, pelo amor de Deus? Então foi muito, muito... e eu vou ter o maior prazer, assim, de poder ajudar, de conversar, né, com as pessoas. Tá junto também de quem tá um passinho na frente, no sentido de que a gente não concorre com o colega, claro, o meu eu de antes, é o meu eu de 2020 com o de 2021, com o de 2022, 2023, né? Mas, assim, a gente consegue pular etapas, né? E acelerar nossos resultados quando a gente aprende com o que está dando certo, né? Com o colega. Então, eu vou, com certeza, trocar muito com todo mundo, porque eu acho que isso que é super valioso, né? Aí eu quero te perguntar, você teve a oportunidade de novo de entrar na mentoria. E aí, como é que foi? Dessa vez você ligou para o Na marido? verdade, assim, eu já fui para o evento já muito afim de fechar a mentoria. Na minha cabeça, assim, eu não fecharia se não fosse exatamente o que eu estava esperando. E aí, na proposta, né, e conversando, e no evento, conversando com os mentorandos, né, eu encontrei muito mais até do que eu esperava. Então, eu já, assim, acho que foi a primeira a assinar o contrato. Eu acho não, eu fui a primeira a assinar o contrato e garanti, né, a mentoria de 2023, porque eu precisava disso, né, para viver o que eu estou vivendo hoje, para dar maiores passos, né? Massa. Então, bora começar essa parada aqui. Você falou que faturava 3 mil, mais ou menos. Quanto que foi teu maior faturamento desse ano? Mensal? Pronto, 26.600 e alguma coisa. 26.686 reais. Isso aí. De 3 mil para 26 mil em um ano, mais ou menos. Na verdade, de 8, né? 8 mil em novembro, de 8. É porque isso, se eu for comparar, é porque a gente tem que comparar antes da mentoria, porque eu já estava aplicando o método, né? Já tinha um ano no método. Então, eu De consegui. 8 para 26, né? Que eu falo, foi a diferença da mentoria na minha vida. Mas antes, aplicando o método, se você for ver, eu já estava faturando 8 mil e pouco, sendo que antes, sei lá, tinha mês que eu faturava 800 reais de particular. Eram 2 consultas. Em um dos lugares que eu fazia, no outro era uma consulta de 300 reais, enfim. Entendi. Então, foi um crescimento muito, muito importante, né? Então, no curso, o que você conseguiu aplicar de fato, que começou a te dar esse resultado, além de começar a mudança de mentalidade, foi o pilar de consulta que converte. E o de captação assertiva você começou também. Sim. Os outros não. E aí, quando você entrou na mentoria, o que mudou? Então, quando eu entrei na mentoria, né, cara, todos os pilares mudaram para mim, assim, na prática. A consulta eu consegui, né, melhorar ainda mais. Então, eu percebi a importância de aumentar ainda mais o tempo. Eu estava atendendo a cada 40, coloquei consulta de 1 hora, né? Eu finalmente contratei uma secretária, que foi justamente nessa virada, né, de fevereiro para março, que dobrei meu faturamento. Eu saí de 8 mil e pouco para 18 mil, né? 9 mil no máximo para 18 mil em um mês. Eu falei, meu Deus do céu, 100% não é possível. Isso é mentira, mês que vem não vai estar assim. aí teve essa questão da secretária. O marketing, eu comecei a olhar as campanhas e aí eu percebi que tinha muita coisa que podia mudar. Então, comecei a dar pitaco, né? E aí a pessoa da agência que cuida, né, começou a prestar mais atenção
e a intervir. Então, as campanhas começaram a rodar melhor do que rodavam. Então, realmente, os pacientes começaram a chegar mais. E quando a gente teve aquela aula do Sérgio Francisco, na verdade, a mentoria mais 50 teve, vocês liberaram acesso dessa aula para a gente gravada. E eu tinha muita dificuldade, né? Eu já estava fazendo vídeo no Instagram, mas aquela coisa era um parto a fórceps, né? Eu gravava sequenciado, sei lá, e apagava 30 vezes até ficar mais ou menos, né? Então, meu Instagram, sei lá, nessa época eu devia ter 700 seguidores. E aí eu comecei a fazer o Reels, né? No formato do Sérgio. E, nossa senhora, isso começou a me trazer paciente no Instagram, começou a me dar confiança para falar, né? Então, começou a se tornar uma coisa mais fácil, né, para mim. Então, a captação também começou a vir daí, né? Do Instagram. E a gente começou também a usar no perfil do Google Meu Negócio, né? Alguns vídeos, né? Desses do Instagram. Então, isso ajudou bastante, porque o paciente, ele te acha no Google, mas ele te compra no Instagram, né? Vários pacientes me falaram, doutora, eu te achei no Google, mas entrei lá no seu Instagram e me identifiquei, me conectei, né, com você. Então, o Instagram mudou muito, assim, essa cara do paciente que chega. E aí, finalmente, depois de muito ensaiar, eu também estruturei um programa de acompanhamento intensivo. Dentro desse posicionamento que eu estabeleci no Instagram, que é dor de cabeça, enxaqueca. Então, fiz um programa para pessoas que têm enxaqueca crônica diária. E comecei a vender, e comecei a oferecer, e comecei a ter resultado dos pacientes. E hoje eu tenho essa segurança de oferecer, sabendo que eu estou oferecendo melhor para o paciente. Então, isso aí, difícil, eu acho que seria praticamente impossível eu ter chegado nesse ponto se eu não tivesse estado na mentoria. Porque é o poder do grupo, são as aulas, a oficina de dúvida, né, o plantão de dúvidas, as oficinas, que a gente vai colocando a mão na massa e vai ali, né? Fazendo, descomplicando, vendo que um colega, né, colocou em prática. Então, a gente hoje já oferece mais serviços também por conta disso, plano de consulta, enfim. Então, muita coisa, todos os pilares, né? Então, hoje agora você está aplicando os 4 pilares. Estou aplicando os 4 pilares, né? Mas... ano que vem vou estar aplicando ainda mais, porque finalmente o consultório próprio vai sair, né? Então, a clínica aqui encanta, vai encantar mais ainda, porque eu já estou no coworking, é um lugar bacana, mas não é um lugar com minha cara, né? Então, vai chegar esse momento, vai ser o meu lugar, né? Finalmente, em 2024 vai sair. Então, hoje eu aplico os 4 pilares. Tem ainda coisa para implementar? Óbvio que tem, né? Mas a carroça tá andando, sabe? Carroça tá andando. As melancias foram se ajeitando ali no trajeto da carroça. Então, isso é muito massa, assim, ver de um ano para cá, né? Como a coisa começou a fluir e o que dá ainda para crescer, né? O que dá para implementar. Nossa. Lu, e aí eu quero te perguntar, dos entregáveis, você falou de alguns aí, mas assim, a gente tem grupo no Telegram exclusivo, esse ano teve oficina, teve plantão de dúvidas, vocês tiveram acesso às imersões que a gente fez da Turma 20, foi praticamente uma regravação do curso. O que para ti você acha que fez mais diferença? Eu não estou falando de você dizer que mas assim, cara, para mim o que fez a diferença foi tal coisa. Qual desses entregáveis foi mais importante para ti? O que me fez, assim, com certeza, acreditar foi o grupo. Acreditar e colocar... Porque, assim, você ali no grupo, você vê que as outras pessoas também têm alguma dificuldade. Você consegue apoio, você consegue opinião. Olha, eu pensei em fazer assim, o que é que você acha? E chega uma pessoa com mais experiência, ou nem tanta experiência assim, mas tem um olhar, poxa, acho que se você fizer assim pode ser melhor. Então, assim, o grupo, todo dia, assim, eu estava lá no grupo, eu acho que foi uma das pessoas que mais participei do grupo. Porque tem ouro ali no grupo. Eu acho que o grupo tem que ficar blindado ali para a gente, né, poder consultar, né, o que tem ali de conselho, de
os momentos, né, vulnerabilidade que se torna a força do grupo todo. Então, assim, a força do grupo não teria, né, de outra forma. Então, eu acho que apesar, como você falou, de oficinas, imersões, plantões de dúvida, as próprias aulas, né, que ficam na plataforma, né, e no caso, como eu estava na 25, né, eu peguei algumas aulas da Mais 50 foram disponibilizadas, então, assim, tem muito ouro em todos os lugares, mas eu acho que o que mudou mesmo foi a questão do grupo, né? Eu acho que foi o entregável que mais teve impacto. O que mudou mais, além de estar para a gente tangibilizar esses resultados? Pronto, vamos lá. Hoje eu durmo na minha casa todas as noites. Durmo aí no mínimo 7, 8 horas e meia por noite. Estou em casa, assim, trabalho, porque eu estou no hospital universitário ainda, né? Então, o hospital universitário hoje, sei lá, uma vez a cada 2 meses eu vou lá no final de semana passar visita com o residente, né? Então, totalmente diferente de antes, né? Que eu trabalhava quase todos os finais de semana. Eu tenho 2 turnos hoje à tarde que eu fico com os meus filhos, levo meus filhos na escola 3 vezes por semana, almoço em casa 3 dias por semana. Então, hoje eu consigo estar mais presente com meus filhos, com o meu esposo. Eu consigo ter um lazer. Hoje, o meu esporte é um hobby também para mim, né? Eu jogo beach tênis, então eu faço aula, eu jogo nos finais de semana, feriado. Além disso, também faço outra atividade física, me alimento regularmente. Então, assim, mudou tudo, né? Hoje trabalho só em 2 lugares, né? Que é o consultório, que eu estou 4 turnos, e 4 turnos no hospital universitário, de segunda a sexta, né? 2 turnos eu estou em casa com as crianças, assim. Então, isso não acontecia antes, não tinha esse tempo, essa disponibilidade, né? Para mim, para eles, para meu marido, enfim. Então, isso é totalmente diferente. Eu quero que ainda melhore, né? Melhore ainda mais. Eu tenho mais tempo ainda, né? Cuidei da minha saúde, fiz meus exames todos atrasados esse ano, né? Fui em vários médicos, estou fazendo tratamento ortodôntico. Nossa senhora, Eu sei que você viajou algumas vezes. Viajei bastante, viajei com a família toda, assim, viagens dentro do Brasil mesmo, mas viajei com a família toda, viajei com meu marido 2 ou 3 vezes esse ano já. Viajei, né, para congresso um pouquinho mais estendido, para curtir um pouquinho também sozinha. Então, assim, eu viajei bastante, eu continuo viajando. Amanhã, sexta-feira, eu vou viajar de novo, só que dessa vez com a família toda. Então, eu tenho estado mais com eles, né? Os meninos percebem isso, né? Foi um ano incrível, né? Está sendo Luciana. Incrível, né? Que massa, cara. Que ano incrível. E aí, eu lembro da nossa conversa no direct, você falou, inclusive, já comprei meu ingresso, estou lá no CVM ao vivo, viu? Aí eu falei, tô sabendo. Beleza. No CVM ao vivo, eu me lembro de você. Você estava sentada na frente. Uhum. Você foi uma das primeiras que entrou na mentoria. Depois que você entrou na mentoria, você foi, como você mesma disse, você foi uma das que mais participou. Uma das que mais interagiu no Telegram, uma das que mais entrou em todos os nossos encontros. Não é mágica. E aí, outra coisa. Quando você. E eu lembro muito bem do feedback que eu te dei sobre o pai. Você colocou lá uma dificuldade em relação a vender o pai e tal. Uhum. E aquilo gerou uma discussão. Eu gravei alguns áudios para você. E menos de uma semana você fechou um pai. Então você não discutia com o método e nem você seguia quando a gente falava, quando eu falava. Sim. Então eu quero destacar, Luciana, o quanto que você realmente esteve em ação. Porque dentro do grupo que você estava, teve uma galera que não teve resultado. E que teve uma galera que não... por tendo acesso a tudo que você teve, não teve o mesmo resultado que você. Então, tem sim o fator individual. Tem sim a questão de realmente a pessoa que está ali
está com um nível de comprometimento muito alto. Você se comprometeu muito, muito forte. Tem a sua fotinha com a pulseira. Com certeza. Eu lembro que Então, você pra gente no final do ano passado, quando a gente fechou a mentoria lá no... Você falou assim, vai piorar antes de melhorar. Que a gente precisava ficar, né? Então, para melhorar, né? Provavelmente vai piorar no início. Eu vou te dizer assim, claro que as imersões a gente precisa ter tempo, as oficinas, mas assim, não para mim, sinceramente, não piorou, porque eu tinha uma vida muito complicada antes de eu sair de outros vínculos. Então, mesmo com essa dedicação, hoje eu fico muito mais tempo de verdade com os meninos, sabe? Mesmo com a dedicação, né, que você estava me dizendo, poxa, você foi uma das que mais participou, assistiu, participou ao vivo dos encontros. E ainda assim, esse ano eu fiquei muito mais com meus filhos e tive muito mais tempo assim, de qualidade com eles do que tinha antes da mentoria. Né? Então, eu achava que de fato ia piorar no início, porque eu realmente estava muito afim de me dedicar como me dediquei, mas achei que isso ia roubar, entre aspas, tempo, né? Com os meus. Mas como eu fui saindo de vínculos, né? E hoje estou em 2 lugares apenas, então eu consigo hoje ter muito mais tempo. Impressionante. Então, Vamos dizer então que olha só o que você está trazendo. Você está trazendo que antes você tinha menos tempo e uma das coisas que talvez tivesse ali como objeção era que você, pô, vou entrar, já tô sem tempo. Se eu entrar nesse negócio e ele está falando que vai piorar, aí é que eu não vou ter tempo. E o que você está trazendo é que, na verdade, quando você entrou e se comprometeu e fez, aplicou o método, começou a ter resultado de verdade, começou a ter faturamento ali recorrente todos os meses, você foi tendo a coragem para sair dos outros vínculos, e aí isso você liberou tempo e hoje você tem mais tempo. Quero que você me ajude agora a quebrar algumas objeções. Você me ajudou aí a quebrar a objeção de tempo. Eu quero que você me ajude a quebrar a objeção de dinheiro, que é a primeira. Numa mentoria, será que esse negócio aí não é furada? Ou como diria Marcelo Silva, será que ele não está afim só do meu dinheiro? Como é que foi para te lidar com esse investimento lá atrás e inclusive renovar agora? esse foi primeiro o pensamento que eu tive no final de 2021, né? Que eu fiquei na dúvida se valia a pena investir na mentoria naquele momento, sendo que eu tinha acabado o curso naquele momento, então vale realmente a pena fazer esse investimento de dinheiro, porque eu não tenho que colocar, né, o método em prática sozinha com tudo que eu já aprendi, porque o conteúdo é muito valioso, né? Eu vou continuar tendo acesso às aulas gravadas, né? Tá na plataforma, tenho acesso por 1 ano. Então foi a primeira objeção daquela época, né? E aí eu contratei o ano passado e confesso até para você assim que quando você apresentou para a gente, né, os modelos de mentoria e o preço, eu estava esperando bem mais caro do que o que realmente foi. Então assim, eu já nem tinha mais essa objeção de preço naquele momento, porque eu tinha assim na minha cabeça aqui, bom, se eu ingressar na mentoria e eu tenho certeza que meus resultados vão melhorar, a mentoria vai se pagar. E se pagou quase 12 vezes, né? O que eu investi na mentoria e o que eu faturei esse ano. Eu tive um ROI de 11,7, né? Eu parei para fazer essa conta. Eu adoro fazer essas contas, porque essas contas dão uma clareza enorme para a gente, né? Fazer planilha, chato, mas é super importante. Toda vez que eu termino de fazer a planilha, eu aprendo muito com aquela planilha, né? Daquele mês ali. Então, não, né? Não bate, né? Você ficar, eu não vou investir, porque se você não tem que encarar como um custo, você tem que encarar como investimento, como marketing, né? Hoje tem gente que acha um absurdo, sei lá, eu gasto hoje, ainda gasto pouco, vou gastar mais, né? Eu gasto com anúncio, sei lá, R$1.200, R$1.300 no Google, só que eu pago agência. Então, isso me trouxe esse mês passado 19 pacientes. Então, isso não é gasto, isso é investimento. A secretária, no primeiro mês, dobrou meu faturamento. Isso é gasto? Tem investimento. Olha o que a mentoria fez, né, comigo já, né? Eu
Tripliquei o faturamento do consultório particular depois que entrei na mentoria. Aplicando o método, era 8 mil e pouco, com a mentoria, quase 27 mil. Né? E a meta é realmente chegar nos 50, né? Então, é investimento, não é gasto. Acho que se a pessoa se dedica e coloca, né, a energia ali, participa do grupo, dos encontros, o resultado vai vir e aí você vai pagar a mentoria tranquilamente, né? Nesse sentido, como investimento. Eu coloco na minha planilha, né, do que eu invisto mensalmente para a coisa funcionar, tá o valor da mentoria ali, o preço da mentoria, né? E volta muito mais, né? E Lu, tem uma outra coisa. Por quanto tempo você vai usar esse conhecimento que você aprendeu? O resto da vida, da minha vida como médica. E sem contar que, assim, não é só sobre medicina, né? Sobre atuar em medicina, é sobre a vida mesmo, né? Sobre muita coisa que a gente aprende, né? Nesse ambiente, né? E esses amigos que você está fazendo, né? Por quanto tempo você vai levar eles? Espero que para a vida toda, porque são pessoas que algumas delas eu conheci ao vivo ano passado, no encontro, mas muitas delas eu ainda não conheço pessoalmente. É muito louco, porque a gente é muito próximo, né? E a gente se ajuda de verdade, a gente se preocupa, a gente, né? Então, é um grupo fantástico, assim. Né? Não quero me afastar de forma nenhuma, né? Então, é muita coisa que a gente leva para a vida mesmo, para sempre. Que massa. Obrigado, Lu. E, ó, o que eu ia te falar naquela hora que caiu a live é o seguinte. Uma coisa que eu fiz, eu não fiz com a Natasha, mas eu vou fazer com você, que eu fiz, acho que eu fiz no primeiro ano, eu quero fazer contigo, que é o seguinte, eu acabo, nesse trabalho que eu faço, assumindo um papel aqui de mentor, e um mentor é alguém que toma um espaço na vida de vocês, na mente de vocês, de alguém importante. E como alguém importante para você, Luciana Barberino, eu quero aqui agora em público reconhecer você. Eu quero dizer para você que você conseguiu. Que você, por seu mérito próprio, por seu esforço, por sua dedicação, você conseguiu, Luciana. Eu quero te dizer que você pode e deve comemorar, até mais do que já comemorou, porque você conseguiu. Você, hoje, está trilhando um caminho lindo, que infelizmente a maioria nem sabe que existe ainda. Como você mesmo disse no início dessa live, não sabia, não tinha, não conseguia enxergar. E você está trilhando ele. E eu me sinto honrado, me sinto feliz, me sinto realmente privilegiado por ser essa pessoa que pôde, né, que está criando esse espaço, toda essa estrutura para você, como para todos os outros. Eu também me sinto honrado por ter criado o método, mas neste momento, Luciana, eu quero honrar você também, porque não funciona só o método se o médico, se o aluno ou a aluna não realmente não acreditar, não aplicar. Você aplicou e você está colhendo os frutos disso e está só no comecinho, só no começo. Parabéns. Muito obrigada, Sidney, assim, pela oportunidade de estar aqui conversando sobre essa trajetória, porque eu acho que quando a gente revisita, né, tudo isso, as fichas caem ainda mais, né? Então, assim, eu hoje realmente sou muito feliz por tudo que eu tenho vivido e sou muito grata a você pessoalmente, né? Porque não foi só sobre ter criado curso, sobre nos ensinar, sobre nos mentorar, né? Sobre segurar na mão, assim, dar bronca quando tem que dar bronca, né? Honrar nossa vulnerabilidade, né? Isso é muito, muito importante. Então, assim, eu agradeço muito por você se dedicar tanto, né? E
e fazer esse over delivery assim fantástico e faz uma diferença enorme, né? Porque a gente percebe o quanto realmente, né, importa, né? Cada aluno importa. Não é sobre ter alunos, né? É sobre fazer diferença mesmo na vida das pessoas. Assim como a gente quer fazer diferença na vida dos nossos pacientes, você quer fazer a diferença nas nossas vidas, né? Então, assim, eu sou extremamente grata, assim, acho que eu vou viver minha vida toda, não vou conseguir te agradecer o tanto quanto você merece, porque realmente, como você falou, isso eu vou levar para a vida toda, né? Vou levar isso, né? Vou levar os amigos, né? Vou levar você, sua família, a Thay, enfim, comigo. E vou levar todos esses ensinamentos, não só sobre o método, sobre negócios, né, digamos assim, mas sobre vida mesmo, sobre resiliência, sobre estar num ambiente favorável, né? Sobre a importância de você encontrar a sua tribo, sobre a importância de você botar a máscara primeiro em você. Hoje eu uso isso com meus pacientes, né? Eu converso muito sobre isso, né? Que vocês me ensinaram a colocar a máscara em mim e hoje eu peço que os pacientes coloquem a máscara neles e assim, nesse momento da consulta eles sempre choram, né? Porque você percebe que a pessoa está se negligenciando o tempo todo. E nós médicos, fazemos isso o tempo todo com nós mesmos, né? Então, assim, obrigada por ter mostrado isso para a gente, né? Com tanta clareza, com tanta franqueza, né? Porque não é sobre vender curso, sobre... Né? Mas, assim, quando você fala isso, se a pessoa realmente para e olha e fala, meu Deus do céu, o que é que eu estou fazendo, né? Com minha vida. E a gente precisa ouvir mais isso. A gente não ouve nossos mentores da medicina falando isso para a gente. Né? A gente tem que trabalhar, a gente tem que, né? E é isso mesmo, a gente se forma ganhando mais do que todo mundo, todas as outras áreas, e a gente tem que agradecer a Deus que não falta emprego para médico, né? Assim ensinaram pra gente.